Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui reestreando o programa Sinapse. Programa Sinapse, que é da revista Dependência Química e Saúde Mental. O programa Sinapse, ele reestreia hoje, dia 8 de abril, e eu, Ivanildo de Andrade, apresentando esse programa aqui para vocês. Essa é a quarta edição do programa Sinapse. O ano passado, 2020, nós tivemos 3 edições, e nessa quarta edição nós temos aqui a presença do nosso querido, ilustre convidado, Dr. Valentim Gentil. Dr. Valentim Gentil, médico, psiquiatra, professor emérito da Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Dr. Valentim. Boa noite, Ivanildo. Super prazer estar aqui com você. Parabéns pela reestreia. Muito obrigado. Agradecemos, imensamente a participação do senhor aqui hoje conosco para falarmos um pouco deste tema, O tema que nós vamos ver aqui rolando no nosso banner, que seria Uma Brisa Perigosa, dialogando sobre os riscos da cannabis. E o doutor Valentim, especialista e um grande influenciador no Brasil sobre os problemas relacionados ao uso da cannabis. Eu não me esqueço até hoje de um programa, foi a primeira vez que eu vi o Dr. Valentim no programa Roda Viva, faz alguns aninhos, mas muito importante. Quem tiver aí no YouTube, vá lá, busque lá, Dr. Valentim Gentil no Roda Viva. E ali ele traz aquela célebre frase, que ficou muito marcada, sobre a fábrica de esquizofrênicos, Então, enfim, que deu muito pano para a manga. E para mim foi um grande marco, porque dali em diante eu comecei a acompanhar melhor todo o trabalho do Dr. Valentim. Então, esta é a nossa apresentação, já agradecendo a todos vocês que estão aí do outro lado. E do outro lado, aqui da telinha, na produção do programa, está a nossa querida Sheila, que hoje está aí coordenando para nós aqui o programa por trás das câmeras. E na edição de vídeos, o nosso querido Vini, e também o André Almeida aí no suporte. Se acontecer algum probleminha, o André está aí para também nos ajudar. Agora nós temos uma surpresinha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chamar a nossa vinheta do programa Sinapse. É isso aí, vinhetinha e tudo mais. Agradecer ao Vini, o nosso editor de vídeos, que fez para nós essa vinheta, e espero que possamos rodá-la muitas e muitas vezes. Pessoal, vamos começar então aqui aproveitando a presença do nosso querido Dr. Valentim Gentil e trazer já de imediato esse questionamento, Dr. Valentim, o que é a cannabis, Para quem está nos assistindo, para a família, para a sociedade, o que é a cannabis, para que as pessoas possam compreender um pouco mais sobre esta substância, sobre essa planta, sobre essa erva, enfim. Com a palavra, doutor Valentim. Obrigado, Ivanildo. Boa noite a todos. Super prazer estar aqui com vocês outra vez. Parabéns pela reestreia do programa. É uma honra estar aqui nessa reestreia. A cannabis é uma planta conhecida há milhares de anos, natural originalmente do sopé do Himalaia, e que depois foi modificada e espalhada por várias regiões do planeta, e tem duas variedades principais, uma que chama sativa e outra que chama índica. Então, essas são dois gêneros especiais, dois gêneros principais dessa planta cannabis. E ela é uma planta importante historicamente, porque ela deu possibilidades de usar as fibras para fazer cordas, para fazer velas de navios. Ela foi plantada
em várias partes do mundo para abastecer esses navios à vela, que antigamente usavam velas do cânhamo, que é o produto dessa fibra da planta cannabis. E, com o tempo, ela foi modificada, inclusive, ultimamente modificada geneticamente em algumas partes do mundo, porque o que se passou a fazer foi, além de usar o cânhamo, a fibra, para fins industriais, foi outra vez, há milhares de anos, mas principalmente nos últimos 100 anos no Ocidente, ela passou a ser usada pelos efeitos ativos no sistema nervoso central, que a gente chama de psicoativos, das modificações das percepções, das emoções, e com alguns usos terapêuticos já descritos na China, na Índia, durante muitos séculos, até alguns milhares de anos, na verdade. E hoje a gente chama de cannabis os produtos da cannabis, que são preparações diferentes dessas duas variedades, da índica e da sativa, e hoje a gente conhece várias preparações que são descendentes das preparações originais do Oriente, como o bang, a ganja, e que acabou, as mais conhecidas foram o bang, a ganja e o hashish. E elas são preparações de diferentes partes da planta. E o importante é que as diferentes partes da planta têm concentrações diferentes de substâncias psicoativas. Então, com o passar do tempo, o pessoal procurou encontrar utilidade médica, terapêutica, para algumas desses componentes da planta, e o pessoal também passou a encontrar utilidade para rituais religiosos, para terapêuticas psicológicas ou psiquiátricas, se fosse o caso, e também para uso recreativo. E o que nos preocupa hoje muito são alguns efeitos tóxicos com as modificações genéticas da planta, que aumentaram muito a concentração de uns componentes que são mais perigosos. Em geral, aquele mais perigoso de todo é o que é o mais ativo do ponto de vista psicofarmacológico, que é o tetrahidrocannabinol, ou THC, que todo mundo já ouviu falar, e que tem um pouquinho de uso terapêutico, mas tem principalmente os efeitos psicoativos que são procurados pelas pessoas que desejam ter os efeitos recreativos da maconha, ou marihuana, que é o sinônimo, ou de outras preparações, como haxixe, como formas de super maconha, que por serem mal cheirosas, são chamadas de skunk. Skunk quer dizer gambá. E essas diferentes preparações têm, hoje nós sabemos, tem substâncias que, em maior ou menor concentração, interagem com um sistema natural no organismo, que é o sistema conhecido como endocannabinoide, porque os componentes ativos da cannabis boa parte deles são conhecidos como canabinoides. O THC é um, o canabidiol é outro, e aí tem várias outras, tem mais ou menos 100 substâncias identificadas nos últimos 30 anos, mais ou menos, ou 40 anos, desde que se encontrou receptores para essas substâncias e os primeiros canabinoides naturais, canabinoides que são chamados de fitocannabinoides, porque eles vêm da planta. O fitocannabinoide vem da planta cannabis. E outra coisa que nos preocupa muito hoje, do ponto de vista médico, é que passou-se a fabricar moléculas que interferem também com esse sistema endocannabinoide, que são chamados de canabinoides sintéticos. E esses canabinoides sintéticos são muito mais potentes, inclusive, do que o tetrahidrocannabinol, do que o THC, e muito mais tóxicos. Então, até algum tempo atrás, a gente dizia nas aulas para os nossos estudantes que a maconha não era improvável que a maconha matasse alguém, a não ser que fosse atropelado pelo caminhão que estava carregando toneladas de maconha pelo Brasil. Hoje nós sabemos que alguns desses canabinoides sintéticos são potencialmente letais.
as pessoas passaram a usar essas substâncias também por via oral, como alguns de vocês conhecem, e isso é um problema também de toxicidade, porque é muito diferente a absorção que é feita por via oral do que a inalada. E a grande preocupação é que por via oral demora para aparecer o efeito e as pessoas pensam que é como você inalada, então elas começam a comer mais doces ou outras substâncias que têm a ver com o efeito recreativo que as pessoas procuram, e de repente dá um pico de concentração de tetraidrocannabinol, que sim pode dar interferência com o coração e pode dar quadros agudos e vamos parar nos prontos-socorros. Então, em síntese, é isso que a gente tem. A gente tem um sistema de uma planta que era usada por séculos, por milênios, para fins outros, e que às vezes era usada para fins psicológicos ou terapêuticos, mas que passou a ser usada principalmente para fins recreativos e cada vez com maior teor de THC, menor teor de canabidiol, que é um dos canabinóides que tem um potencial efeito terapêutico, que é estudado cientificamente para ver se ele pode nos ajudar a tratar quadros resistentes a outras terapêuticas. Então, desculpa falar tanto, Ivanildo, mas eu acho que é uma introdução para dar um panorama geral do que é que a gente está falando hoje, né? O doutor Valentim, é uma aula, na verdade, né? E é importante isso falar detalhadamente, até para que quem está assistindo e quem vier a assistir possa ter esta compreensão do assunto de uma maneira um tanto quanto mais ampliada. Agora, com relação aos riscos, por se tratar de uma substância psicoativa, ou seja, ela atua ativamente no sistema nervoso central, e o senhor trouxe, né, todo o processo também de toxicidade e principalmente a potência, né? A potência do THC hoje presente na maconha, na cannabis, para uso recreativo. Qual é o grau de comprometimento do uso contínuo da cannabis, principalmente, como nós percebemos, e a literatura comprova, as pesquisas, jovens cada vez mais precocemente fazendo o uso dessa substância psicoativa, que é uma droga, mas que hoje existe um trabalho sendo feito muito intenso para que se descaracterize, inclusive, a maconha como sendo uma droga, né? Então, é uma planta natural, né? É algo inofensivo. A maconha é inofensiva? A cannabis é inofensiva para uso recreativo? E quais são os riscos de uma criança, de um pré-adolescente ou adolescente, iniciar o seu uso e manter esse uso contínuo até a fase adulta? Aquele sistema endocannabinoide que foi descoberto, ele é um sistema muito importante para a regulação do funcionamento das comunicações entre as células nervosas. Eu estou falando basicamente do sistema nervoso central, o cérebro e alguns outros componentes do sistema nervoso central. Eles são trilhões de conexões entre 100 bilhões de células nervosas. Então, é uma quantidade enorme de processamento de informação que permite que a gente converse, que a gente pense, que a gente administre todo o nosso organismo. E tudo isso é feito, em grande parte, por neurotransmissão química. Quer dizer, quando uma célula se comunica com a outra, ela solta uma molécula que atravessa um espaço minúsculo e atua na célula seguinte, no receptor da célula seguinte, passando uma informação elétrica. E isso é chamado de neurotransmissão. Então, a gente ouve falar de neurotransmissores que se tornaram famosos, como serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, essas coisas todas são neurotransmissores. Acontece que em cada lugar que tem uma sinapse, é um nome adequado para esse programa, em cada lugar que você tem uma sinapse, que é uma conexão entre uma célula e outra, em que um neurotransmissor atravessa um espaço virtual e vai levar uma mensagem para a célula seguinte, você tem que ter um sistema de freio. Esse sistema de freio é um modulador. Porque se você ficar passando muita informação,
você intoxica a célula seguinte, porque entra muito cálcio e dá um monte de problemas. Um dos freios principais que tem nesse sistema é o freio que é liberado junto com o neurotransmissor, que é um endocannabinoide, que agora não é o fitocannabinoide, mas é um canabinoide que é produzido a cada vez que um neurotransmissor sai de um lado da sinapse para chegar do outro lado da sinapse. Então, eu solto uma molécula de dopamina, ela vai atravessar um espaço e acertar um receptor dopaminérgico. Junto com isso, a célula solta um endocannabinoide que vai dizer para a célula que mandou a mensagem primeiro: chega, você já mandou a mensagem, eu estou modulando você, se manca, não exagera, senão você vai intoxicar a célula seguinte. E isso foi descoberto há muito pouco tempo, isso foi descoberto há 20 ou 30 anos, e a gente tem hoje informações sobre alguns desses componentes endocannabinoides que existem no nosso sistema nervoso. Então, na hora que você pega uma planta que tem um fitocannabinoide, a hora que ele entra no sistema nervoso, ele vai atuar no mesmo lugar que o endocannabinoide atua. E ele interfere com a regulação dessa passagem de informações nesses trilhões de sinapses. E aí, isso pode levar a uma desregulagem que faz com que as células se retraiam do ponto de vista dos seus receptores. Então, você começa a perder conexões nas sinapses entre uma célula e outra. Uma das fases da vida em que esse processo, sem o fitocannabinoide, esse processo é importante, é na puberdade. E aí, dos 12 aos 18 anos, você tem toda uma reprogramação das comunicações sinápticas nas células nervosas. E aí, o cérebro infantil, ele amadurece, porque ele joga fora todas aquelas fontes de informação que são irrelevantes, que se mostraram irrelevantes durante o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, e deixa só aquilo que otimiza o funcionamento, e aí o cérebro vai se tornando muito mais ágil, muito mais competente, muito mais preciso, e nesse momento você tem uma verdadeira poda das sinapses que são irrelevantes. E aí tem várias evidências que quando a pessoa, na infância e na puberdade, principalmente, embora isso aconteça ao longo de toda a vida, usa um canabinoide externo, um fitocannabinoide ou sintético, ele desregula esse processo, você pode causar atrasos no amadurecimento dessa eficiência de processamento de informação. E você pode fazer, inclusive, com que haja prejuízos de aprendizado, de memória, de concentração, de aprender técnicas laborais, de fazer com que a própria personalidade adquira um desenvolvimento normal. E imagina você interferir com esse sistema sofisticadíssimo que a gente tem de raciocínio lógico que a gente tem que ter, de perceber no ambiente o que é ameaça real, o que é ameaça imaginária, o que é imaginação, do que é fato observado, do que é uma ideia, o que é uma sensação auditiva, o que é uma ilusão, quando você olha para uma nuvem e vê um objeto, ou quando passa um vulto e você confunde com uma pessoa. Tudo isso a gente consegue otimizar justamente nesse processo do amadurecimento do nosso processador maravilhoso, que não tem computador que se compara com o cérebro humano. E se você interfere com esse amadurecimento, com a sintonia, com a afinação desse sistema, isso pode trazer prejuízos que se suponha possam ser, inclusive, irreversíveis. Tem várias evidências de que algumas das alterações que a gente chama de cognitivas, de aprendizado, memória, concentração, desempenho, essas coisas, podem persistir nos indivíduos que usam preparações de cannabis, não só maconha, mas skunk ou haxixe também, na adolescência, que usem mais intensamente, com altas concentrações de THC, ou usando sintéticos, essas alterações podem persistir por mais de 1 ano depois da interrupção do uso dessas substâncias. E existem dúvidas
se alguns desses prejuízos vão persistir irreversivelmente. Então, essa é uma grande preocupação no momento que existe uma indústria querendo comercializar o máximo possível de THC, de canabinoide sintético, não uma indústria oficial, mas uma indústria ilegal, que trabalha com toneladas de plantas, mas também com quantidades incríveis dessas mais de 50, 60 moléculas de canabinoides sintéticos que existem hoje no mundo, com alto teor de THC, que a gente sabe que é tóxico, se usado em concentrações um pouco maiores. Como é que a gente sabe que é o THC e não um contaminante? Porque uma das coisas, Ivanildo, que a gente ouve é: ah, não, a maconha é natural, ela não tem problema, imagina, pode ser um contaminante, pode ser um fungo, pode ser alguma substância tóxica que apareceu. Não, a gente tem estudos feitos com a administração de THC puro na veia, mostrando esses mesmos efeitos que aparecem com concentrações altas de THC em preparações da cannabis. É interessante, né, doutor Valentim, porque chegam alguns usuários, né, chegam a dizer o seguinte, que esses problemas acontecem quando a pessoa utiliza uma maconha, né, uma substância, uma droga, lá, uma ganja ruim. Então, se eles usarem a ganja, a cannabis orgânica, extremamente cultivada, lá no alto grau de pureza, aí o mal não acontecerá nenhum prejuízo. Então, existem muitas inverdades que confundem, né, o usuário, muitos usuários, eu tenho essa percepção, são desinformados e se contentam muitas vezes com estas justificativas para manter este uso. O senhor falou algo muito importante, a questão dos prejuízos cognitivos. Existe alguma evidência, o senhor falou, na interrupção do uso, até cerca de um ano, pode existir ainda um prejuízo, né, dessas funções cognitivas, e nem sempre, talvez, né, existe aí talvez essa questão, e pode ser irreversível, ou seja, mesmo assim, mesmo após um ano, algumas pessoas podem voltar a ter essas funções cognitivas estabilizadas, né, ou não. Daí que também se conseguiu extrair a informação de que existe perda no quociente intelectual de usuários contumazes da cannabis, ou seja, de perder, de fato, essa capacidade intelectual? Existem uns estudos feitos na Nova Zelândia e na Austrália que chamaram muito a atenção, alguns anos atrás, de uma redução de até 8 pontos nas escalas de QI. E isso foi criticado do ponto de vista metodológico. Toda vez que você faz qualquer pesquisa científica, tem uma porção de críticas se você não controlou todas as variáveis e tal. Uma questão toda era se essa redução de QI era um artefato porque as pessoas que usavam já tinham um QI um pouco mais baixo, ou tinham menos nutrição, ou tinham menos condições socioeconômicas para serem estimuladas e coisas assim. Depois, esse estudo foi replicado e está completamente confirmado que você tem prejuízos cognitivos, e o problema é como é que você mede isso. O que mais me impressiona, no entanto, bom, se você for um gênio, se você se tornar um cara normal, então tudo bem. Mas o que mais me impressiona é que existem evidências de que pessoas com alto nível intelectual sofrem prejuízos significativos que ainda os deixam na faixa normal, mas abaixo do seu potencial. E aí é interessante porque os pais, os professores, os amigos e tal, percebem alguma coisa nesse sentido, mas a própria pessoa não percebe. Uma das coisas que acontece às vezes é um rebaixamento da crítica no seu real desempenho. Então, tem as questões, por exemplo, de criatividade, que é uma coisa que chama muita atenção.
você pegar um sujeito inteligente, muito criativo, e que, de repente, começa a sair da caixinha, começa a descolar um pouco da realidade, começa a ter umas ideias um pouco inesperadas, não compartilhadas, difícil de você entender como é que o sujeito chegou àquela proposta, um sujeito tão inteligente, sensato até pouco tempo atrás, de repente, depois de uma temporada usando alto teor de THC numa preparação qualquer de cannabis ou usando um sintético, começa a falar coisas que as pessoas olham e ficam embaraçadas porque não sabem como interpretar essa mudança, que é aparentemente criativa, mas, na verdade, é pseudo-criativa, porque a hora que você vai ver mesmo, ela não tem o embasamento que antes esse mesmo indivíduo tinha nas suas ideias. Então, não é só um problema de inteligência, é um problema da criatividade, um problema da distorção da percepção, é um problema de umas ideias mesmo, que uma pessoa que eu conheço chamava de mirabolâncias. 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 Quer dizer, eu acho que todo mundo conhece alguém que estudou junto, que você ficou sem ver durante algum tempo e que você sabia que tinha ficado dependente e usava com grande frequência, que de repente você encontra, ele parece que parou nas ideias da adolescência, ou parou numas ideias meio mágicas e difíceis de você compartilhar e que você não previa que fossem evoluir desse jeito. É muito interessante o que o senhor está trazendo, porque até pegando o gancho aí da orientação que as famílias devem ter em relação à questão da cannabis, esses comportamentos, né, que vão sendo percebidos, essas mudanças que vão sendo notadas na pessoa. É interessante como, num dado momento, parece que isso se torna até uma coisa meio que naturalizada, né? Não, a pessoa está meio paz e amor mesmo, ela não se liga muito na questão material, né? Justifica aquele comportamento extremamente alienado, numa desconexão com aquilo que o capitalismo promove, já começa a misturar a coisa e já se transforma num gato, num saco de gatos. Mas o que a família pode, neste momento, fazer, né, doutor Valentim, diante de um adolescente, diante da constatação, né, de que o filho adolescente, o sobrinho, começa a fazer o uso dessa substância. Esta informação, né, do grau de comprometimento e os prejuízos cognitivos que podem surgir. O senhor acha que a família ainda está pouco informada? Existe uma ineficiência, uma ineficácia nas campanhas de prevenção? Como é que o senhor compararia isso que é feito no Brasil com o que é feito lá fora na questão do educar a sociedade, no educar a família, trazendo informações como estas que o senhor está aqui compartilhando conosco? O grande problema é não só na cannabis, mas do mundo atual, me parece ser a desinformação sistemática. Nós temos desinformação sistemática em muitas áreas que são importantes para todo mundo, né? Eu não quero ficar dando exemplos, senão parece que eu estou tomando partidos, e não é bem a questão. Meu partido é o partido da saúde, mas nós estamos vivendo uma pandemia e não falta desinformação sistemática neste momento. Mas desinformação sobre o uso de substâncias é muito antiga. A indústria do tabaco, ela desinformou sistematicamente, a indústria do álcool desinformou sistematicamente as populações. Então, cerveja que era boa para melhorar o leite da mãe, tabaco que era uma coisa que tornava a pessoa mais atraente, que estimulava mais a atividade mental. Sabe, uma coisa é você não saber o que você está falando, a outra coisa é você saber que você está falando ao contrário do que as evidências demonstram. E esse nível de desinformação você encontra muito na internet hoje. Então, se você entrar no Google e colocar qualquer coisa que tenha a ver com cannabis, você tem
90% do que você vai encontrar lá é pró-cannabis, de várias formas. Que não faz mal, que é menos perigoso que tabaco ou álcool, que tem uso terapêutico, tudo que você quiser, que canabidiol serve para isso, para aquilo, para câncer, para não sei o que mais, não é verdade, mas está lá. Então, é difícil para a família poder triar esse nível de desinformação e saber como separar uma coisa da outra. Daí é que eu acho que, em dúvida, é melhor ouvir alguém da área, ouvir alguém confiável, psicólogo, médicos, pediatras, psiquiatras da infância, ou outras pessoas que estudem essa questão. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu falo sobre esse assunto, eu fui professor de farmacologia, mas eu não trabalho especificamente com isso mais há muitos anos. Só que eu não consigo deixar de alertar as pessoas, porque eu continuo lendo, continuo estudando essas coisas e continuo me assustando com as coisas que eu vejo e com o nível de desinformação sistemática que a gente encontra na literatura e que os jovens encontram. Quer dizer, se você falar para o jovem, olha, vai se informar bem na internet, ele vai voltar falando coisas que são plausíveis, mas que são provavelmente desinformações muito bem montadas. Nós estamos falando de uma indústria multibilionária em dólar, que é com essa história da legalização do uso recreativo, com a história da legalização do uso recreacional, com a história da promoção de efeitos miraculosos de algumas preparações de cannabis e coisas assim, os investimentos são inacreditáveis. Congressos internacionais, cientistas falando sobre essas coisas, e não mais só sobre cannabis. Hoje, o que você tem é uma promoção multimilionária, por enquanto, do uso de alucinógenos. Então, como se de repente estivessem redescobrindo coisas que foram usadas no passado, não muito distante, e que têm riscos. Enquanto que você pode usar coisas mais seguras, que foram testadas em termos de toxicidade, e não que elas sejam inócuas, mas que são mais testadas, são mais controladas. Por exemplo, não se pode, por exemplo, falar em maconha medicinal, como o pessoal fala, porque não tem como você pegar uma planta que tem 400 substâncias e tem, sei lá, dezenas de canabinoides, e você faz uma preparação dela, você não tem como dosar, você não tem como saber a concentração. Por mais que as farmácias, em alguns países, digam essa aqui é muito boa para dormir, essa aqui é boa para acordar, essa aqui é boa para isso, essa aqui é boa para aquilo, isso não é, em nenhum lugar do mundo, nem na Holanda, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem em nenhum outro país, não é comparável com o que você tem de estudos de toxicidade, de eficácia, de programação de tratamento ou de concentração dos componentes que você tem com a indústria farmacêutica. Aí todo mundo fala, não, Valentim está defendendo a indústria farmacêutica, que faz coisas sintéticas que são ruins e contra coisas naturais. Bom, sinto muito, não é verdade. Eu não tenho nada contra a pesquisa, mas uma coisa é você ter pesquisa de efeito terapêutico, outra coisa é você ter enganação. E aí é desinformação, você falar as coisas que estão sendo faladas a respeito de canabidiol, por exemplo. Tem gente muito séria fazendo pesquisa com canabidiol, tem algumas indicações bem estabelecidas, mas tem muita pesquisa ainda a ser feita antes de você tratar isso como se fosse essa panaceia que a gente tem visto em alguns meios e na internet também. Olha só, nós falamos aqui já sobre o que é cannabis, o Dr. Valentim, a gente trouxe até claro, de uma maneira sintética, né? Porque falar sobre esse tema e detalhar o tema realmente implica em muita informação, mas de forma muito sintética, muito didática, trouxe um pouco da história, né, da planta e situou o quanto hoje existe olha, eu achei muito legal essa frase, né? Uma desinformação sistemática a respeito dessa planta, né? Desta substância psicoativa que hoje é muito cultuada, é transformada até num elixir que cura tudo, né? Você hoje vê pessoas falando que a maconha ela calma,
ela tira ansiedade, ela é boa para câncer, ela é boa para isso, ela é boa para aquilo. E não é verdade, é uma desinformação, uma forma de confundir. E uma das coisas mais perversas que eu penso sobre esse assunto é o quanto o jovem vem sendo trabalhado com essa desinformação, e esse jovem está perdendo esta percepção do risco em relação ao uso. Então, quando eu perco, ou quando eu diminuo essa percepção dos riscos à minha saúde ao consumir determinada substância, ou a consumir determinado produto, eu baixo, né, a minha crítica em relação a isso, então eu me coloco à disposição da experimentação e do uso, ou seja, eu me coloco em risco. O quanto hoje esta percepção dos riscos causados pelo uso da cannabis vem sendo cada vez menos divulgado. Os riscos começam a ser transformados, na verdade, em benefícios. E isso é um crime. A maconha, a cannabis, é uma substância psicoativa de abuso que causa dependência química. O doutor Valentim Gentil, médico, psiquiatra, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, está nos trazendo tudo isso, né, esse embasamento e chamando a atenção de vocês para essa questão da desinformação sistemática e o quanto a família precisa ser educada, ser conscientizada sobre isso. Vou aqui provocar, então, mais uma pequena reflexão. Hoje em dia, né, doutor Valentim, o que nós vemos é uma indústria que produz... hoje, os jovens, eles usam vários apetrechos, né? Bong, cigarro eletrônico, essências. Hoje você compra essas maconhas industrializadas, essas maconhas orgânicas com alto teor de THC, que são as maconhas de alta potência, e tem estudos já que revelam o quão prejudicial é o uso da maconha com alta concentração de THC, inclusive com desdobramentos para o surgimento de quadros de ansiedade e irritabilidade. Antigamente falava-se, a maconha ela não causa um problema de ordem psicológica emocional, ela atenua casos de ansiedade ou de atenua sintomas, né? Mitiga. A pessoa utiliza até para dar uma relaxada, mas, se eu não me engano, tem agora já comprovações de que o uso constante, o uso contínuo de maconha de alta potência, na verdade, pode sim desencadear esse problema de ansiedade, né? Irritabilidade, ou seja, o quadro emocional psicológico acaba sendo também prejudicado. É isso mesmo, até para que a gente possa também desnudar, né, e quebrar aí algumas crenças, né, e desmistificar de vez esta tal inocência da maconha. Sim, Ivanildo, tem uma porção de evidências de que você pode induzir até ataques de pânico com cannabis. A outra coisa que você pode fazer, além de dar ansiedade, e não é todo mundo que tem, mas que você pode induzir ansiedade, pânico, coisas assim, você pode induzir depressão, principalmente nas mulheres. Então, mulheres jovens, quando usam cannabis precocemente, elas têm um aumento significativo do risco de depressão alguns anos depois. E aí tem outras coisas que são sintomas pré-psicóticos, que é outra coisa que começou a me chamar muita atenção quando eu estava recém-formado, fazendo pós-graduação, que eu atendi uma pessoa que tinha saído para viajar e quando voltou, depois de usar intensivamente a maconha, ela estava psicótica. Aí eu passei a acompanhar isso, desde 1975 ou 74 eu comecei a acompanhar.
e vi, e atendi várias pessoas no começo da minha carreira que tinham tido experiências parecidas. Então, aí surgiu a questão de você tem sintomas pré-psicóticos ou sintomas do tipo psicótico atenuados, que são muito mais comuns do que você encontrar um paciente que de fato tem uma psicose parecida com esquizofrenia ou uma forma de esquizofrenia em que a maconha teve um papel complementar às outras vulnerabilidades que esse indivíduo tem e que você não sabe muito bem como prever quem é que tem essas vulnerabilidades ou não tem essas vulnerabilidades. Então você pega alguns desses estudos e você mostra que para cada ano que o indivíduo usa cannabis de alta potência, quer dizer, com alto teor de THC, para cada ano você tem um aumento de 30% a 60% do risco do indivíduo ter sintomas paranoides, ou ter sintomas paranoides, quer dizer, persecutórios, ou de ter pequenos distúrbios de percepção do tipo alucinações, ou ter determinados comportamentos desinibidos. Uma das coisas que já desde o século XIX se sabe é que o haxixe, por exemplo, causa excitação mental. Então, o indivíduo que tem uma propensão para ter um quadro bipolar, um quadro de euforia, e usa THC, corre muito mais risco de desenvolver, de fato, um transtorno bipolar. Então, você começa a ver coisas como, imagina, se maconha aumentasse o risco de esquizofrenia, tendo hoje 200 milhões de pessoas no mundo expostas a alguma forma de cannabis, então você devia ter uma explosão no aparecimento de casos de esquizofrenia. E aí alguns pesquisadores dizem, não, mas esquizofrenia é sempre em torno de 1% da população. Aí tem um raciocínio errado, que é o seguinte: esquizofrenia, de fato, felizmente, é uma doença relativamente infrequente, com 1% da população, só que ela pode ser, na maioria dos casos, irreversível. Se você aumentar em 10% esse risco, você passa de 1% da população para 1,1% da população. Isso, em termos de estatística, é pouquinho, é de 1 a 1,1%. Você está dentro da margem de erro das estatísticas. E aí você fala, não aumentou a incidência, apesar de multiplicar o número de pessoas expostas a essa substância. Vai ver que elas usam outras drogas, porque é comum que as pessoas usam múltiplas drogas, se elas já começaram precocemente a usar maconha. A hora que você usa esse tipo de argumento, você está outra vez desinformado ou desinformando, porque tem evidências agora, de 1995 para cá, e principalmente de 2015 para cá, de aumento da incidência de esquizofrenia, principalmente nas cidades do mundo que tem alto teor de THC nas preparações de cannabis mais frequentemente usadas. Essas cidades são Londres, um bairro ou uma região de Paris, e Amsterdã, que todo mundo fala que é lindo porque você pode usar drogas. Não é verdade, você não pode usar drogas livremente. Se você for estrangeiro, não adianta querer fazer turismo lá, porque não vai ter acesso. Mas essas são as cidades que têm mais alta concentração, nessas pesquisas que a gente acompanha, de THC, e mais baixa concentração de canabidiol, que neutraliza uma parte desse efeito do THC. E essas são cidades que têm muito maior número de casos de primeiro episódio de psicose, tipo esquizofrenia, do que as cidades que têm baixa concentração de THC e coisas assim. Então tem o que a gente chama de relação dose-efeito. Quanto mais frequente, quanto mais potente, maior o risco, inclusive, de você ter uma coisa irreversível chamada esquizofrenia. Se você tiver um filho, a última coisa que você vai querer, se ele não tiver propensão, se ele tiver, você vai cuidar dele, você vai tratar, você vai melhorar e tal. Mas se você puder evitar, essa é a coisa para você fazer. Quer dizer, não use substâncias que podem aumentar o seu risco de uma coisa irreversível, principalmente uma psicose irreversível. É como se fosse brincar, desculpa o termo, né, de roleta russa, né? Pode ser que não dê ruim, mas se der ruim, é terrível, né, a consequência. Eu
assisti a palestra do senhor no congresso que teve da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde foi um congresso falando sobre a esquizofrenia, e o senhor falou sobre a relação, né, da esquizofrenia com a cannabis e outros profissionais também. E assim, é interessantíssimo. Eu ouvi e participei daquilo, eu pude naquele final de semana entender, né, a gravidade que é e quantas informações já existem, literaturas, pesquisas a respeito deste assunto, deste tema. Os quadros, né, que se abrem de esquizofrenia a partir do uso da substância psicoativa chamada cannabis. As campanhas de prevenção, elas no Brasil poderiam ser mais efetivas, doutor Valentim? O país onde a gente tem evidências de que uma campanha de prevenção primária vale a pena é a Islândia. A Islândia, em 2019, ficou bastante visível, porque é uma ilha que tem uma população de menos de 400 mil habitantes, isolada, portanto, por ser uma ilha no Mar do Norte, num lugar de difícil acesso, e, de repente, a população se juntou com lideranças esclarecidas e fez uma campanha para reduzir não só o uso de maconha, mas reduzir o uso de todas as drogas e reduzir a embriaguez dos adolescentes. E isso foi feito em todos os níveis, nas escolas, nas casas, no parlamento, em todos os ambientes, a associação comercial, todo mundo passou a tomar uma atitude de prevenção das consequências para os jovens do uso de álcool, do uso de tabaco, do uso de cannabis, do uso de estimulantes, do uso de tudo que faz claramente mal. E eles conseguiram fazer as curvas completamente caírem da frequência de jovens que estavam envolvidos com as consequências do uso. Diminuiu dependência, diminuiu embriaguez, diminuiu emergência, diminuiu criminalidade, diminuiu depressão, diminuiu tudo. E aqui no Brasil tem um estudo muito interessante da doutora Ana Cecília Marques, que eu imagino que está publicando os primeiros trabalhos já, feito numa cidade do interior de São Paulo, e é um programa que chama Periscópio. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar o projeto Periscópio, que foi um projeto bem sucedido, onde uma cidade do interior de São Paulo, que eu acho que chama Tarumã, teve o prefeito, a Câmara dos Vereadores, a Associação Comercial, os professores, as escolas, as famílias, os empresários, os comerciantes, os religiosos e os próprios jovens tentando fazer uma restrição importante no acesso dos jovens a essas substâncias, dando informação para envolvê-los em outras atividades, envolver em esporte, música, trabalhos sociais, viagens, se fosse o caso. Eu não sei exatamente quais são todas as ocupações que eles fizeram. Eu sei que na Islândia isso envolveu tudo, o pessoal passou a ter uma vida super saudável e, aparentemente, os resultados em Tarumã também são muito encorajadores. O problema todo é quando você vai para um país com 210 milhões de habitantes, que as pessoas não têm nem medo de pegar um vírus de alto contágio como nós temos hoje. Então, vai demorar um pouco para a gente poder fazer uma coisa como a Islândia fez no Brasil. Mas a gente pode fazer em algumas cidades, principalmente as cidades onde haja uma maior sensação de identidade entre os moradores. O grande problema é quando você chega num lugar como São Paulo, com 20 milhões de pessoas, e você não conhece o seu vizinho do mesmo andar do prédio, você não conhece as pessoas com quem você encontra no ponto do ônibus, você não conhece a pessoa que vende o pão na padaria, você não conhece as pessoas, você não se identifica necessariamente, você está correndo de um lugar para outro e você passa pelas pessoas como se elas fossem parte da paisagem.
Então, é difícil, num lugar que você não tem essa intimidade, essa solidariedade, você se preocupar com o sujeito que está embriagado na rua, com o sujeito que está, obviamente, delirando e falando sozinho, com o sujeito que está deprimido, até na porta de um hospital. Uma vez eu estava passando na porta de um hospital, tinha um sujeito profundamente deprimido, eu fui lá falar com ele, falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu vim aqui para me consultar, vim de longe, mas chegou aqui, não tinha, eu perdi minha hora, e agora eu vou ter que voltar, não sei para que cidade, não sei o quê. Bom, nessa altura eu fui lá, levei o órgão até lá dentro e falei, por favor, dá para vocês atenderem? Ele veio de outra cidade, dá para atender? O cara ficou me agradecendo como se eu tivesse feito alguma coisa muito especial. Sabe, um mínimo de solidariedade você tem que ter para você poder fazer uma campanha de prevenção primária. E você não pode conviver com ministros do meio ambiente como, sei lá, 20 ou 30 anos atrás, participando da Marcha da Maconha, como se o meio ambiente interno não fosse relevante. Quer dizer, eu vou lá fazer campanha para proteção das baleias e eu não faço proteção do cavalo marinho que eu tenho dentro do cérebro. Tem algumas coisas que são muito incoerentes, sabe? A gente tem um negócio chamado hipocampo, que é a imagem de um cavalinho. Então, você protege o cavalo marinho no mar e você, ministro do meio ambiente, preocupado com a poluição do mar, esquece que o sujeito está se poluindo, ele está acabando justamente com o hipocampo, justamente com o cavalinho, que é importante para a memória. Essas incoerências, elas vão ter que ser resolvidas se a gente quiser ter uma população saudável, se a gente quiser ter futuro. Porque se continuar do jeito que as pessoas estão fazendo, um monte de gente vai morrer e um monte de gente vai ficar com prejuízos cognitivos ou com doenças mais graves. E não é isso que as pessoas querem, elas querem se divertir, eu acho que é ótimo. Tem uma música que fala, eu só quero ter um pouco de alegria. Tá bom, acho que eu quero ter um pouco de alegria, mas que preço que eu estou disposto a pagar com isso? E essa informação acho que é fundamental, e o seu programa está de parabéns por estar trazendo isso, porque tem coisas que a gente consegue reverter. Por exemplo, vocês conseguem reverter dependência química. Agora, tem coisas que a gente não consegue reverter. Eu não consigo reverter alteração cognitiva permanente, eu não consigo reverter psicoses crônicas e coisas assim. Então, não é brincadeira. Acho que o que as pessoas precisam entender, eu acho que os pais precisam entender, os avós precisam entender, é que a maconha, quando eles eram jovenzinhos, não é a maconha de hoje. A maconha de 50 anos atrás, ela tinha pouquíssimo THC e ela tinha bastante canabidiol. Era mais ou menos 1 para 1, 4,5% de cada um, qualquer coisa por aí. Hoje, sem chegar nos sintéticos, mas sem chegar no bong, sem chegar no juju, sem chegar nas canetas, ela chega a 60% de THC com pouquíssimo canabidiol. Ou pode chegar a 25% de THC com 0 de canabidiol. Quando você vai para essas coisas mais assim, você pode chegar a 90% de THC. E se você for para o sintético, isso é mais importante do que 90% de THC. Então, tem que ter uma atitude ecológica em relação ao próprio organismo, ao próprio sistema nervoso central. Você tem que ter uma atitude ecológica em relação ao seu futuro. Ou você vai ficar devendo para você mesmo. Você não vai realizar todo o seu potencial porque você queimou, ou você não deixou de desenvolver. Então, cara, é uma bobagem de uma coisa recreativa que poderia ser, no mínimo, se tivesse que usar, podia esperar passar todo o período de mudança do seu sistema nervoso, de adaptação, e até lá talvez você tivesse descoberto outras coisas mais gratificantes do que intoxicar o seu organismo com essa substância. Então, atenção, pais e avós. A maconha que vocês experimentaram, que vocês não ficaram dependentes em 1960, não tem nada a ver com a maconha de hoje. Tudo que a gente sabe hoje ainda não é o que vai acontecer com a garotada que hoje tem 20 anos. Daqui a 20 anos, nós não sabemos como é que eles vão estar. Nós sabemos da garotada que 20 anos atrás usava esses teores de THC e baixo teor de canabidiol. Então, nós estamos mexendo com uma coisa que pode ser um tsunami e não uma marolinha. Olha só, né? Mexendo com uma coisa que pode ser um tsunami e não uma marolinha. É muito importante a sociedade como um todo compreender isso. E eu queria que vocês, quem estiver nos assistindo agora e quem
vai assistir posteriormente, entenda o seguinte, aqui, o que nós estamos querendo é isso, é dialogar sobre o tema. É uma construção dialética, né? Onde existe a possibilidade de você construir um conhecimento, de você ter um conhecimento novo sobre o tema. Então, aquilo que você traz como informação, como conhecimento, acaba sendo aqui também compartilhado, só que por uma outra perspectiva. E aí, a partir destas duas percepções, você pode começar a ter uma clareza maior. Tome muito cuidado com as narrativas utilizadas hoje. São narrativas com muitas, digamos, influências por trás. Tem muitos interesses econômicos por trás de toda essa falácia da maconha medicinal, que aí daria já um outro programa, que nós não entramos muito nesse tema, e nós focamos muito mais na questão da cannabis, no que tange a questão recreativa. Estamos chegando ao fim do programa, e eu gostaria muito que o Dr. Valentim pudesse deixar aí uma mensagem, alguma informação, algum convite, esse minutinho final para o Dr. Valentim aí poder se despedir do nosso público, e já agradecendo muito, muito mesmo, ele ter dado essa oportunidade para nós de tê-lo aqui conosco, que vocês são privilegiados, com certeza, porque a agenda desse senhor aqui é bem complicada, e é um homem que está aí, é uma referência e é um símbolo para nós, né, que temos que trabalhar, e está aí até hoje, como ele falou, ele não se aguenta, né, ele precisa falar, conversar, falar, informar. Como médico, ele tem esse comprometimento ético, e isso nos deixa muito felizes. Doutor Valentim? Obrigado, doutor Ivanildo. Eu acho que a gente tem mesmo esse é uma das coisas que a gente jurou fazer. Quando a gente se forma, a gente jura algumas coisas. E uma dessas é compartilhar informação. E não há nenhum conflito de interesse, a não ser o interesse médico de preservar a saúde das futuras gerações. Então, muito obrigado por esse espaço. Parabéns pelo programa. Acho que tem várias fontes confiáveis que devem ser monitoradas e seguidas. Acho que a questão da desinformação está muito bem colocada por você também, Ivanildo. Eu acho que a gente tem que caminhar em direção à prevenção primária. E isto é fundamental se a gente quiser ter uma geração que possa desenvolver todo o seu potencial. E uma atitude ecológica, uma atitude psicoecológica. Se a gente for entrar em internet e for checar em psicoecologia, infelizmente, o que você vai ver é uma porção de palestras e trabalhos falando do papel da psicologia no meio ambiente, na ecologia. Está faltando falar um pouco da psicoecologia da psique, da interna. E é isso que vocês estão fazendo. Parabéns, muito obrigado pela essa oportunidade. Psicoecologia, é verdade, né, doutor? Temos que cuidar do nosso psiquismo aqui primeiro, do cavalinho, né? Do cavalo marinho que está aqui dentro, do hipocampo. Muito legal olhar para este ser humano, né? Para esses seres humanos que estão aí sendo desinformados. E o senhor falou algo importante, né? Eu presencio no consultório, viu, doutor Valentim? Já presenciei jovens comprometidos cognitivamente devido a anos de uso da cannabis. Realmente assim, chega a doer, porque você olha para aquela pessoa e entende assim, ali existia um potencial humano absurdo, e como é que eu posso dizer? Acaba sendo ceifado, né? Acaba sendo fica limitado e não consegue ser aquilo que poderia, como o senhor falou, fica aquém do potencial.
Agradeço mais uma aula com o Dr. Valentim aqui, espero poder tê-lo novamente. Quem tiver aí vontade e interesse em saber mais sobre o Dr. Valentim, procure nas redes, e ele está lá como professor emérito, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E encerramos por hoje aqui o nosso programa Sinapse. Engraçado, né? A gente não combinou, mas o Dr. Valentim acabou explicando, né, também o que significa sinapse, né? Onde acontece ali neurônio, transmissor, receptor, naquela área, naquela fenda sináptica, onde acontece todo o badabauê, né, doutor Valentim? Isso mesmo, nome feliz. É isso aí. Grande abraço, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado, doutor Valentim. Até a próxima. O programa Sinapse fica por aqui hoje. Tchau, tchau.